Fala, povo mais feliz da Terra! Hoje eu quero trocar uma ideia com você, quero conversar com você a respeito de um assunto extremamente importante para os nossos dias. Eu quero falar com você a respeito da unidade, da importância da unidade, da necessidade da unidade. E para conversar com você a respeito desse tema, eu quero trazer um livro, A Igreja Sinfônica, organizado por Pedro Dulce. Esse livro é um livro pequeno, fácil leitura, mas extremamente enriquecedor para você que quer ter uma visão a respeito do que é unidade. Ele faz um paralelo da igreja como se fosse uma grande orquestra. E eu vou ler alguns trechos desse livro para você entender um pouco mais a respeito do que eu quero compartilhar com você. Hoje nós temos nos degladiado, hoje nós temos causado algumas divisões por conta das nossas diferenças secundárias, ao invés de usarmos aquilo que é primário e essencial para fazer o reino de Deus, para fazer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo avançar sobre os corações das pessoas. E é um pouco sobre isso que eu quero que você tenha consciência para ter a tua mente trocada, mudada, renovada, para experimentarmos algo tremendo, aonde você estiver, experimentar algo tremendo, porque a unidade tem poder para fazer coisas extraordinárias. Tanto que Deus, quando viu os homens se unindo, se juntando lá para construir a Torre de Babel em Gênesis, ele fez o quê? Esse povo se uniu, eles falam uma só língua, então não há mais limites para o que esse povo tentar fazer. Então eu preciso descer e confundir as línguas, até porque a motivação pelo qual eles estavam unidos e construindo a torre era uma motivação ruim. Então Deus desce e confunde as línguas para que aquele povo não tenha mais unidade, porque se tivesse unidade, eles não teriam mais limites. Então um povo que não está alinhado com o propósito de Deus se junta para fazer algo e Deus diz que aquilo não vai ter mais limites. Imagina eu e você se nos unirmos para fazer aquilo que Deus deixou para a gente como missão nessa terra. O que nós podemos fazer? Então nós precisamos entender que unidade não é ajuntamento dos iguais, não é pegar várias partes iguais, não é fazer todo mundo igual. Pelo contrário, isso não é unidade, isso é uniformidade. Nós não precisamos de uniformidade. Deus não precisa de uniformidade. Deus precisa de partes diferentes, unidas no mesmo propósito. Lógico, dentro de um casamento nós não temos uniformidade com a esposa, com os filhos. Teremos como ministérios, teremos como igrejas? Lógico que não. Teremos diferenças? Teremos. Mas normalmente as diferenças são secundárias. As diferenças são por conta da nossa religiosidade. E nós precisamos deixar as nossas diferenças de lado para andar em unidade naquilo que é central, naquilo que é necessário para que o reino de Deus avance. Eu quero ler com você alguns trechos desse livro para você entender um pouco mais daquilo que eu estou tentando falar. Logo na apresentação tem um trecho que diz assim: a verdade é que tornou-se praxe encontrar cristãos se degladiando pelo que tem de diferente, ao invés de se abraçando pelo que tem em comum. Como que as pessoas que não conhecem a Cristo vão conseguir entender isso? Como que as pessoas que não conhecem a Cristo vão conseguir entrar para o reino dele olhando para a gente, se degladiando por aquilo que nós temos de diferença, ao invés de nos unirmos por aquilo que nós temos em comum? Não para por aqui não, fica comigo. Nós precisamos viver escorados no mesmo senso de missão e na certeza que a priorização dos temas centrais do cristianismo é mais importante do que as diferenças periféricas em aspectos secundários da fé. Nós precisamos ter essa consciência. Existem coisas que são primárias e existem coisas que são secundárias. Naquilo que é primário, nós devemos ter unidade. Naquilo que é secundário, nós podemos discordar, mas precisamos ter maturidade que nessas partes secundárias, ainda que não haja unidade nessas partes, ainda que a gente não comungue, ainda que a gente não ande junto naquilo que é secundário, no que é primário, nós precisamos ter unidade. E tem mais, fica comigo. Aqui ele faz uma citação de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de carismas, há diferentes tipos de ministério, há diferentes tipos de diáconos, há diferentes formas de atuação. E tudo isso é de extrema importância. Os diferentes dons, os diferentes ministérios, as diferentes formas de atuação para que o reino de Deus avance. Olha só que interessante. Cada um precisa tocar bem
o seu instrumento, mas não à custa de abafar as outras manifestações da multiforme graça de Deus derramada sobre a igreja. Uns tocam um instrumento, outros tocam outro tipo de instrumento. Juntos, nós somos uma orquestra. Separados, não. Separados, nós somos apenas solistas. E preste atenção no que esse livro diz a respeito dos solistas. A igreja evangélica brasileira mais parece com uma reunião de vários solistas tocando ao mesmo tempo, o que é extremamente desagradável de ouvir. Imagina vários solistas tocando cada um aquilo que quer ao mesmo tempo. O que você vai entender? O que você vai ouvir? Que proveito você vai tirar disso? Nós precisamos entender que somos uma orquestra. Somos uma orquestra com instrumentos diferentes, com dons diferentes, com carismas diferentes, com habilidades diferentes, com ministérios diferentes e diferentes maneiras de manifestar a glória de Deus. Então, hoje nós precisamos chegar a um novo nível de maturidade e entender que a uniformidade precisa ser abandonada, mas a unidade precisa ser abraçada, porque é assim que as pessoas vão crer, é assim que as pessoas vão entender que assim como Jesus é um com o Pai, nós somos um com Ele, nós formamos um corpo. Paulo fala sobre isso, a importância de sermos um corpo ligado, conectados com juntas e medulas, conectados uns aos outros, aonde a cabeça é Cristo e o pé faz uma coisa, a mão faz outra coisa. Nós fazemos funções, nós cumprimos funções diferentes e uniformidade seríamos um corpo todo feito da mesma parte. Imagina um corpo só de pé, imagina um corpo só de braço. Isso não funciona, isso não dá certo. Por isso é extremamente necessário entender que não é uniformidade, não são todas as partes iguais. São partes diferentes que juntos cumpriremos a nossa missão, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. É fazer com que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É não só esperar, mas também apressar a vinda de Jesus. Fazendo o quê? Levando o Evangelho, chegando com o Evangelho em lugares onde ele ainda não chegou e nações aonde ele ainda não entrou. Então nós temos que parar de achar que nós somos o ministério mais importante do mundo e entender, somos apenas uma parte do todo. Precisamos valorizar uns aos outros. Precisamos entender a importância uns dos outros. Precisamos entender que juntos nós vamos mais longe. Juntos nós vamos cumprir o propósito. Deus deixa vários paralelos, várias histórias para ilustrar a importância da unidade. Fala sobre o edifício, fala sobre a casa, fala sobre o corpo e qual é a nossa dificuldade de entender. E hoje, através dessa literatura, eu estou trazendo outra reflexão para você. Agora, a respeito da orquestra. Nós somos como uma orquestra. Precisamos que cada um tocar bem o seu instrumento, cada um treinar bem o seu instrumento, para que quando nós nos unirmos, termos um único som, falar daquilo que é primário, daquilo que é necessário para que outros possam crer, para que outros possam se render a Jesus. Então nós temos que deixar as nossas diferenças de lado e lutar pela unidade naquilo que é primário, naquilo que é essencial. E naquilo que é secundário, se existe algo que você não consiga fazer com outro ministério, porque aquilo que o outro ministério está fazendo ou faz afeta diretamente aquilo que você deseja fazer, amém. Segue fazendo com outras pessoas, com outros ministérios, mas aquele ministério que você não consegue fazer determinada coisa com ele, em outros momentos terão coisas que você conseguirá fazer com esse ministério. Entenda isso. Não é só porque você não tem uniformidade, que não é o foco, não é o objetivo, você não pode andar junto com outros ministérios. Unidade é o que precisamos. Uniformidade é o que nós nunca teremos e nós não precisamos. Na verdade, a uniformidade mata a multiforme graça de Deus trabalhar. Então, uniformidade nós nunca teremos na casa. Uniformidade nós nunca teremos nas igrejas. Nós nunca teremos em nossa família. Nós nunca teremos em nossas empresas. Nós nunca teremos uniformidade. E é não sermos uniformes que traz as múltiplas maneiras de tocar pessoas, de tocar vidas, de alcançar pessoas. Então não lute pela uniformidade, pelo contrário, lute pela unidade. Se eu e você gastarmos as nossas vidas lutando pela uniformidade, nós vamos nos cansar, nós vamos desanimar e nós nunca alcançaremos, porque não é desejo de Deus uniformidade, é desejo de Deus unidade. Que Deus abençoe a tua vida.